Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo, você vai ouvir relatos macabros por 30 minutos. Recomendo usar fones de ouvido se possível. Assim você vai imergir muito mais na história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Vou relatar de forma anônima. O primeiro relato aconteceu em setembro de 2017, após aquele grande terremoto que atingiu o México, onde infelizmente muitas vidas foram perdidas. Naquele momento, eu estava no meu segundo ano de serviço no Exército Mexicano. Meu batalhão foi enviado imediatamente para guardar alguns dos pontos afetados na prefeitura de Cuauhtémoc, especificamente na Cidade do México. Além disso, tivemos que aplicar um protocolo para auxiliar a população civil afetada por qualquer tipo de desastre. Antes de irmos, nos pediram que tivéssemos cuidado, pois um dos edifícios da área estava em um estado muito ruim, tanto que havia um risco iminente de que, a qualquer momento, ele poderia desmoronar. Na primeira noite de guarda, por volta das 23 horas, chegou outro batalhão para nos substituir, para que pudéssemos descansar e comer algo depois de quase 24 horas de serviço. Peguei uma xícara de café e um pedaço de pão para acalmar a fome e o frio que sentíamos naquela hora. Jantei com um dos meus companheiros. Um membro da Proteção Civil se aproximou de nós para ver se queríamos um cigarro. Embora nenhum de nós fumasse, dissemos que sim. Só aceitamos para poder iniciar uma conversa com ele e nos distrairmos. Enquanto estávamos fumando, meu companheiro quase não falava e, de repente, tocou meu ombro para chamar minha atenção. "Cara, olha para a janela", ele disse. "Há uma mulher no terceiro andar e parece que está nos olhando." Eu respondi que não era possível, que aquele edifício tinha sido evacuado quando foi comprovado que era muito perigoso permanecer dentro. No começo pensei que ele estava brincando, e me pareceu de mau gosto fazer esse tipo de comentário em um momento assim. "Estou falando sério", ele disse. "Olha, tem uma pessoa lá." Viramos e na janela vimos uma senhora que nos observava com um olhar frio de desagrado, como se estivesse incomodada com nossa presença ali. Notificamos nosso superior sobre o que vimos e ele nos deu a ordem de entrar no edifício para revistá-lo. Entramos apesar do risco de desabamento. Ao chegarmos ao local onde acreditávamos que estava a mulher, notamos que a porta do apartamento estava aberta. Revistamos o lugar com muito cuidado, mas não havia ninguém lá dentro. Antes de irmos, encontramos uma fotografia antiga onde aparecia justamente a mulher que vimos. Era evidente que ela morava lá. No entanto, meu amigo tinha ficado guardando a porta. Era impossível que alguém tivesse saído do apartamento sem que nós percebêssemos. Voltamos à área onde estavam os civis que, por segurança, foram evacuados. Mostramos a fotografia dessa mulher e perguntamos se a conheciam ou sabiam onde ela estava. Realmente queríamos saber o que havia acontecido com ela, onde ela poderia estar. Um senhor idoso se aproximou de nós e disse que a conhecia. Perguntamos novamente quem era aquela mulher e, mais ainda, se sabia onde ela poderia estar. Sua resposta nos deixou completamente gelados. Ele contou que a senhora havia morrido de um ataque cardíaco justamente durante o terremoto. Antes de morrer, ela havia ficado vários anos doente, sofria de problemas graves no coração, e o estresse do momento, a ansiedade de não saber o que fazer, foram demais para ela. Esse senhor nos disse que todos a ouviram pedindo, por favor, para que alguém a ajudasse. Ouviram-na gritar que precisava de ajuda para sair de seu apartamento. De repente, tudo ficou em silêncio. Não ouviram mais sua voz. Quando foi temporariamente comprovado que a estrutura do local não estava danificada e que eles podiam voltar para pegar suas coisas, os vizinhos descobriram que a senhora já havia falecido. O senhor nos perguntou por que estávamos tão interessados nessa mulher. E quando contamos que a vimos na janela, ele simplesmente ficou em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que nos responder. "Ah, rapazes, há coisas que eu não posso explicar, porque estão além do meu entendimento", ele disse. "Só nos resta entregar a quem está lá em cima." Esse homem nos deu a bênção e foi embora, desaparecendo na multidão. No ano passado, me desliguei do exército. Como tinha muita experiência, uma empresa de segurança privada me contratou imediatamente e até me ofereceu um emprego fixo.
Meu salário não era bom, mas permitia que eu cuidasse da minha família enquanto eu providenciava alguns documentos que precisava para encontrar um emprego melhor. Essa empresa me enviou como vigilante para uma unidade habitacional que havia sido reconstruída pelo governo, pois alguns dos edifícios desabaram justamente naquele mesmo terremoto. Minha função principal era cuidar do estacionamento, porque nessa área há altos índices de violência e é muito comum o roubo de peças de carros. No meu primeiro dia, minha supervisora me levou para conhecer a área e me apresentou ao restante do pessoal e a alguns dos moradores. As primeiras semanas passaram sem nenhuma novidade. Eu fazia vários percursos durante meu turno para garantir que não havia nenhum ladrão escondido entre os carros, e na maioria das vezes era isso. Como eu era muito bom no meu trabalho, rapidamente ganhei a confiança dos inquilinos. Entre cada percurso, eu voltava para a guarita de vigilância e tomava uma xícara de café para me manter acordado a noite toda. O estranho começou na minha terceira semana de trabalho. Era perto da meia-noite. O estacionamento estava praticamente deserto. Só havia um casal passeando com seus cães e uma mulher de uns 30 ou 40 anos fazendo exercícios. Durante minha ronda, ela se aproximou de mim. Estava pálida e tremendo muito. Pediu que eu, por favor, fizesse algo, e a primeira coisa que pensei foi que tentaram assaltá-la. "Você está bem? Alguém a machucou?" Tentei acalmá-la, mas ela não parava de chorar. Veja, veja, ela disse apontando para o parque que ficava em frente aos edifícios. Nos balanços tem uma menina, com o corpo e suas roupas cobertos de sangue. Ela está sozinha. Corremos para ajudá-la, mas quando chegamos ao parque, ela não estava lá. Nem havia rastros de sangue nos balanços. No entanto, o ambiente estava muito estranho. Senti uma tristeza de doer a alma. Fiquei horrorizado com a possibilidade de alguém ter machucado uma criança. Naquele momento, peguei meu rádio e pedi reforços. A empresa para a qual eu trabalhava entrou em contato com a polícia e enviaram uma viatura imediatamente. Depois de pegar a declaração da senhora, os oficiais patrulharam os arredores para procurar a menina, mas não encontraram nada. Na noite seguinte, saí para fazer uma de minhas rondas. Enquanto caminhava no estacionamento, comecei a ouvir risadas de crianças, mas na escuridão não conseguia ver ninguém. De repente, uma bola caiu na minha frente, igual a um filme de terror. "Ei, quem está aí?" perguntei, mas ninguém respondeu. Um homem apareceu na janela e perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim e disse que estava procurando as crianças que haviam jogado uma bola em mim e que não paravam de rir. Percebi que o homem ficou pálido. Eram cerca de 3 da manhã. Não era hora para crianças estarem brincando. "Não sei se você é, mas se for, faça uma oração. Se apegue a Deus", ele disse, e então fechou a janela. Alguns dias depois, numa segunda-feira de madrugada, eu estava mais cansado do que o normal. Mal conseguia me manter de pé, mas saí para fazer minha ronda. Como algumas lâmpadas do estacionamento estavam queimadas, não conseguia ver direito por onde andava. Caminhei devagar para não cair. Voltei a ouvir risadas infantis, desta vez vindo do edifício à minha frente. Como estava em um nível mais baixo, pude ver onde alguns moradores estendiam suas roupas. Havia um menino pequeno encostado na grade metálica. Quando me viu, começou a sorrir e a me cumprimentar com a mão. Eu retribuí o gesto, pensando que talvez estivesse ajudando sua mãe a lavar a roupa. Não senti medo naquele momento. Parecia um menino normal. De repente percebi que ele não estava sozinho. Havia uma menina também, alguns anos mais velha que ele. Ela sorriu. Era uma menina muito bonita, mas algo nela me horrorizou. Usava um vestido rosa e de repente pude notar, como se aparecesse do nada, que estava coberto de sangue e terra. Seu olhar me deu arrepios. Fiquei paralisado por um momento. Senti a mesma tristeza de antes me dominar mais uma vez. Assim que consegui me mover, corri para a guarita e me tranquei lá dentro. Tentei descansar um pouco, mas, apesar do cansaço, não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a menina de novo. Sentia que ela não estava longe, que estava lá fora, na escuridão, me observando. Perto das 5 da manhã, um dos moradores do prédio bateu na porta da guarita. "Você está bem?" perguntou. "Está muito pálido, parece que viu um morto." "Não me diga que você também os viu", ele disse. "Olha, eu preciso ir trabalhar.
Se quando eu voltar você ainda estiver aqui, podemos conversar, ok? O homem se afastou e foi embora. Quando meu turno terminou, troquei de roupa, liguei minha moto e fui para casa. Dormi um pouco, mas continuei tendo pesadelos com essas crianças. Suas risadas invadiam meus sonhos, não me deixavam em paz. Passei o dia todo pensando nas palavras daquele homem. Se eu contasse o que vi, certamente iriam me chamar de louco, pensei. Ou até vão dizer que eu uso drogas para aguentar ficar acordado a noite toda. Naquele momento, pensei que poderia perder meu emprego. E isso não era uma opção. Quando voltei à unidade habitacional, encontrei aquele homem me esperando na guarita de vigilância. Estacionei minha moto. Ele perguntou o que eu tinha visto e eu não queria responder. Mas ele insistiu até que eu aceitei contar. Espero que não me chame de louco e muito menos de drogado. Juro que não estou mal da cabeça, disse. Contei-lhe então tudo. Tudo o que me havia acontecido. Ele me ouviu com muita atenção. Parecia realmente interessado nas minhas palavras. Rapaz, você sabe o que aconteceu aqui, não sabe? Perguntou. Quando começou a trabalhar, não te disseram que esses apartamentos desabaram com o terremoto? Eu disse que sim. Bom, aqui morreram muitas pessoas. Eu diria que Deus as tenha em sua santa glória. Mas a verdade é que muitos desses falecidos ainda não encontraram a paz. Eu não podia acreditar no que ele estava contando. Ele falou sobre uma menina de 11 anos e seu irmãozinho de 7, que estavam sozinhos quando o terremoto ocorreu e não conseguiram evacuar o edifício a tempo. Eles morreram no colapso. Os socorristas só encontraram seus corpos vários dias depois. Não tenha medo, eram boas crianças, alegres e carinhosas com os outros, ele disse. Depois ficou calado por alguns segundos. Ele teve uma relação próxima com muitas das pessoas que morreram. Era evidente que nossa conversa estava sendo dolorosa para ele, mas finalmente ele quebrou o silêncio novamente. Não sei como chamá-los, não sei o que são, mas posso garantir que não são ruins. Talvez se aproximem de você porque se sentem sozinhos, por curiosidade ou para protegê-lo. Eu respondi que me dava arrepio sentir seus olhares e que suas risadas me perseguiam onde quer que eu fosse. Ele ressaltou que eles não se aproximavam de mim para me machucar, que seriam incapazes de fazer algo assim. Contou-me que os pais dessas crianças foram os únicos sobreviventes da família. Eles foram embora por causa da dor de estar lá. Não suportavam viver em um lugar cheio de lembranças de seus filhos e voltaram para a Colômbia, de onde eram originários. Mas aparentemente não foram os únicos a ir embora. Muitas famílias pegaram o pouco que restava e partiram, por medo de que voltasse a tremer, de que os edifícios desabassem novamente. Vou te dar um conselho, disse ele. Reze antes de começar sua ronda, seu turno. Também peça por esses anjinhos para que possam descansar de verdade. Eles não merecem ficar vagando dessa maneira. A partir daquele momento, fiz o que ele disse, e minhas noites foram mais tranquilas. Durante o tempo que trabalhei lá, rezava antes de começar meu turno. Pedia a Deus que me mantivesse seguro e também para que aquelas crianças pudessem descansar em paz. Continuei ouvindo suas risadas, mas nunca mais os vi. Sabia que ainda estavam ali comigo, especialmente durante a noite, mas sua presença não me intimidava mais. No final, eram apenas crianças. Essa experiência não é minha, e sim de alguém próximo. Vou contar na primeira pessoa. Meus familiares sempre falaram que nos hospitais há histórias aterrorizantes com seres paranormais presentes no prédio. Pode ser assim, mas posso contar que naquele dia eu tive mais medo de um vivo do que de um morto. Talvez exista maldade nos seres demoníacos, nos espectros e fantasmas, mas do meu ponto de vista, a maldade do ser humano sempre será superior. Por algum motivo, esses espectros às vezes nos usam como intermediários. Meu nome é Gisele Rodrigues, e isso aconteceu quando eu estava hospitalizada em 2013. Naquela época, eu estava internada há cerca de 2 semanas, devido a um acidente de moto. A recuperação estava rápida, eu já podia andar sozinha e me mover livremente pelo quarto. O médico estava esperando os últimos exames e estudos da minha cabeça para ver se tudo estava em ordem. Ele dizia que, embora eu não percebesse, às vezes esses acidentes
deixavam sequelas que poderiam causar problemas no futuro, e eles queriam evitar ou antecipar isso. Eu já tinha feito amizade com algumas pessoas no hospital. Durante o dia, às vezes conseguíamos conversar e nos distrair, mas após determinado horário, ninguém era permitido ficar comigo à noite, nem mesmo na sala de espera do primeiro andar. Eu não entendia por quê, diziam apenas que eram normas do hospital. Eu rezava para que esses exames saíssem o mais rápido possível e me dessem alta. Aquelas semanas pareciam eternas, assim como os dias longos. Foi então que, em uma tarde, nos informaram que o médico que estava acompanhando o meu processo de recuperação havia sido substituído de última hora. Chegou outro. Ele era incrivelmente amigável comigo e com minha mãe. De fato, ele nos deu esperança de que eu poderia ficar com ela à noite, mas não naquela. Ele disse que falaria com o diretor para que eu pudesse passar as noites acompanhada de alguém pelo resto dos meus dias lá. Pelo menos ele parecia se importar com o conforto de seus pacientes. Minha mãe brincava, dizendo que ele gostava de mim, mas eu não ligava. Eu estava apaixonada por um garoto da faculdade, então o médico estava completamente descartado. Chegou a noite. Ele mesmo disse à minha mãe que ela não podia ficar, mas que na noite seguinte poderia. Ele tinha acertado tudo com o diretor. Era só esperar mais um dia e tudo ficaria bem. A questão é que tudo estava indo bem demais. A noite parecia tão normal que não duvidar, por um segundo, foi o maior erro da minha vida. O relógio marcava quase meia-noite quando o médico entrou no quarto, um pouco histérico, dizendo que tinham aprovado uma transferência de hospital de última hora que seria realizada imediatamente. Eu, claro, me alterei, pois não esperava nada disso. Tentei avisar minha mãe pelo celular, mas o médico foi mais rápido. Ele colocou o celular dentro de uma bolsa e disse que lá me dariam todas as minhas coisas. Ele soltou as rodas da minha cama e, então, me tirou do quarto. Nos corredores achei curioso porque não consegui ver nenhuma outra enfermeira. Não tinha ninguém. Além disso, meu corpo estava muito pesado. Mesmo que quisesse gritar, era impossível. Parecia que eu estava a poucos segundos de desmaiar. Tudo o que pude pensar foi que algo devia estar no soro que me deram. Levou alguns minutos. Subimos pelo elevador e ele me levou a um quarto muito afastado. As luzes mal funcionavam. Ele não me colocou com a cama, tirou o soro, me carregou e me deixou no chão. Não era um quarto como os outros, mas um muito pequeno, onde a cama ocuparia muito espaço. Mal consegui me sentar. O médico acendeu a luz e, antes de sair, me disse que a má sorte havia batido à minha porta e que, se eu gritasse, ele mesmo me mataria. Ele foi embora. Foi então que percebi que, ao meu lado, estava outra garota, com os joelhos encolhidos, tremendo, encostada na parede. No fundo do quarto, estava uma pessoa já falecida, com roupas de enfermeira. A garota me disse que ele a tinha matado naquela manhã. Perguntei quem era aquele homem e ela confessou que descobriu que aquele suposto médico trabalhava para uma rede de tráfico de pessoas. Eles nos escondiam naquele lugar até sermos dadas como desaparecidas. Quando isso acontecia, já estaríamos muito longe, em outro país, ou mortas. Ela revelou também que uma das que descobriram isso era aquela que ele matou. Tudo isso me deu a entender que não sairíamos vivas. Tentei ficar de pé para abrir a porta, mas minhas pernas quase não me obedeciam. Pedi a ela que fizesse isso, mas ela estava tão aterrorizada e tremendo que mal conseguia falar. Ela negava com a cabeça tudo o que eu dizia para fazer. 2 horas depois, o médico voltou com uma enfermeira. Era ela que nos sedava para nos levar do nosso quarto para aquele lugar escuro. A maldade nos olhos deles, a maneira como falavam e como nos tratavam, como se fôssemos objetos, me fez entender que eles não estavam mentindo e que sua crueldade superava tudo. Eles se foram, trancaram a porta. Foi quando aquela que estava comigo se levantou e tentou abrir, mas foi em vão. Ela não conseguiu. Eu estava recuperando minhas forças. Tentei ajudar, mas nada adiantou. As horas se passaram e já era tarde. Me desesperei a ponto de começar a gritar. A outra menina chorava, mas depois me acompanhou com seus gritos. Nada. Então alguém apareceu correndo, dizendo que encontraria uma maneira de nos tirar dali. Ele voltou com um tubo, com o qual bateu na fechadura. Era o irmão da garota que estava comigo.
Ele tinha decidido visitá-la fora do horário de visita, escondido. Ao não vê-la, soube que algo estava errado. Então decidiu procurá-la até encontrá-la. Contamos tudo a ele e imediatamente chamamos a polícia. Esperamos pelos oficiais no primeiro andar do hospital. Eles encontraram o corpo naquele quarto e imediatamente prenderam o médico, que nunca confessou nada. Estava claro que ele não agia sozinho. Também prenderam a enfermeira que o ajudava em seus crimes. Desde então, afirmo e reitero: um fantasma pode assustar, traumatizar e fazer tudo o que quiserem. Mas o maior perigo sempre será representado por outro ser humano. Essa é a história de como quase fui levada pelo tráfico humano. Minha mãe sempre foi uma ótima cozinheira. Ela faz salgados maravilhosos para vender, pois é um negócio bastante rentável economicamente. Com isso, sempre fechamos tarde, caso algum cliente aparecesse. Mas em uma daquelas noites, quase não havia turistas. Ninguém passava por ali. Mesmo assim, minha mãe, meus irmãos, uma amiga da minha irmã e eu ficamos no nosso pequeno ponto de venda para atender os clientes, caso aparecesse algum. Já era muito tarde, aproximadamente meia-noite. Minha irmã e a amiga dela estavam sentadas em uma mesa atrás de mim. Meu irmão jogava no celular e minha mãe e eu estávamos conversando. Ela dentro e eu do lado de fora do ponto de venda. De repente, ambos sentimos um calafrio terrível. Senti como se estivesse em um freezer, pois todo o meu corpo congelou. De repente, ambos olhamos para mim da esquerda e ficamos horrorizados. Minha mãe me contou que só conseguia ver uma sombra grande, mas eu vi algo mais sinistro. Eu vi o que parecia ser um cachorro, mas do tamanho de uma pessoa. Seu pelo estava eriçado, como se estivesse bravo, e eu podia ver seus dentes, enquanto ouvia um rosnado que me assustava cada vez mais. O mais aterrorizante de tudo era que ele não tinha olhos, só duas órbitas vazias de onde saía sangue, como se seus olhos tivessem sido arrancados. Não conseguia me mover, e minha mãe também não. Aqueles segundos pareceram eternos. De repente, vi o cachorro pular sobre nós, se lançando em direção ao ponto de venda. Mas juro pela memória da minha avó, que era quem eu mais amava, que apareceu um senhor vestido de branco. Um senhor que parecia não ter rosto. Ele desviou o cachorro não com um golpe ou susto, mas com um suave movimento da mão. O cachorro caiu como se tivesse levado um golpe forte, mas logo se levantou e saltou novamente. O senhor deslizou a mão de novo, mas desta vez o cachorro caiu atrás de onde estavam minha irmã e a amiga dela. Quando passou por elas, minha irmã soltou um suspiro de terror e disse que sentiu sua pele arrepiar. A amiga dela, sem motivo aparente, começou a chorar, dizendo que estava com muito medo. Nesse momento, meu irmão se aproximou de mim e também começou a sentir medo. Rindo de nervoso, eu só podia ver o cachorro correndo, como se estivesse ferido, indo em direção às sombras de um poste de luz. Todos puderam ver aquele cachorro do tamanho de uma pessoa, aquela besta sinistra e aterrorizante. Quando minha mãe o viu, nos disse que precisávamos ir embora. Mas de repente ela começou a se sentir mal, como se tivesse levado um golpe na cabeça. Rapidamente, começamos a guardar as coisas para ir embora. Eu fui o último a fechar e guardar um pequeno botijão de gás que estava na parte de trás do ponto de venda. Quando fui fazer isso, senti um olhar pesado nas minhas costas. Por instinto, olhei para trás. E até hoje penso que nunca deveria ter feito isso. Só de lembrar, só de dizer, faz o medo daquela noite voltar. Não muito longe de mim, a uns 50 metros, vi uma mulher no topo de uma árvore. Quando a vi, fiquei paralisado. Não conseguia me mover, só podia vê-la e piscar. Vi suas roupas todas sujas e desgastadas. E vi seu rosto. Aquele rosto tão horrível que faria qualquer um correr. Seu rosto estava cheio de feridas, como se tivessem cortado com uma navalha. Quanto mais eu a olhava, mais medo sentia. Mas então aquela coisa levou uma das mãos à boca, como se estivesse tentando conter o riso. Novamente, senti aqueles segundos se tornarem os mais longos da minha vida. E de repente vi a mulher pular da árvore. Mas não parecia cair ou voar, mas planar. Quando estava prestes a chegar em mim, o senhor de branco apareceu novamente e se interpôs, fazendo a mulher dar um salto para trás, como se tivesse se impulsionado em algo.
Só então consegui me mover. E apressadamente fechamos tudo. Minha irmã e eu ajudamos minha mãe a andar. Quando entramos no carro e viramos para sair, encontramos uma tia a quem não hesitamos em contar o que vimos. Dissemos que a levaríamos para casa, para que sua filha e seu genro fizessem companhia a ela. Não queríamos que ela ficasse sozinha. Quando chegamos à casa dela e minha tia chamou minha prima, ela e o namorado saíram. Mas assim que saiu, minha prima desmaiou caindo no chão. Minha tia e eu descemos para ajudá-la, mas ela não parecia recobrar a consciência, nem mesmo depois de colocar um pouco de álcool na cabeça e no nariz dela. Quando finalmente conseguiu reagir, começou a chorar e ficar histérica, exclamando que algo queria levá-la, que algo estava entre nós. Rapidamente nos despedimos e fomos para nossa casa, nosso lugar seguro. No caminho, ouvimos risos, risadas que nos acompanhavam enquanto minha mãe se sentia pior a cada minuto. Quando finalmente chegamos em casa, nos apressamos a entrar. Ao fechar a porta, juro por Deus que algo bateu nela, como se algo tivesse golpeado do lado de fora. Rapidamente, travei a porta e levei minha mãe para a sala. Ela começou a se recuperar aos poucos e me pediu para pegar uma das velas bentas que tinha no quarto. Minha mãe, que foi catequista por um tempo, sabia algumas orações especiais. Mas quando tentava rezar, esquecia as palavras. Cada vez que isso acontecia, ouvíamos aquela risada sinistra lá fora, muito perto. A chama da vela se movia de maneira estranha, como se alguém tentasse apagá-la, e começava a produzir fumaça negra. Enquanto minha mãe fazia um esforço para rezar, lá fora as risadas aumentavam. Quando lembrou da oração e rezou corretamente, o que ouvimos lá fora foi um grito terrível, como se estivessem batendo em alguém. A partir desse momento, o ambiente começou a ficar melhor, mais tranquilo. Não ouvimos mais aquela risada e tudo parecia estar em paz. Mas mesmo assim, ainda estávamos com um medo terrível. Um medo que não passa com o silêncio. No dia seguinte, quando fomos abrir novamente o ponto de venda, ao limpar, vi gotas de sangue espalhadas justamente no lugar onde vi o cachorro. Sei perfeitamente que essa história pode parecer muito fantasiosa, mas juro que foi o que aconteceu. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que zombem, irei contar, pois essa é a verdade. Desde pequeno, tenho experiências sobrenaturais, pois várias pessoas me disseram que tenho sensibilidade para ver seres de baixo astral. Mas, desde que me lembro, só essa experiência foi verdadeiramente aterrorizante para mim. É a pior coisa que já vivi. Sobre o Senhor de Branco, nunca soubemos mais nada. Não sabemos de onde veio, nem para onde foi. Mas sou grato a ele, e serei sempre grato pelo que fez por nós. Não sei se alguém teve uma experiência semelhante. Adoraria saber. Adoraria que me contassem o que fizeram, ou o que acham que foi. Talvez assim consiga entender o que minha família e eu presenciamos. Boa tarde a todos. Quero contar-lhes uma experiência não apenas traumática e triste, mas também tenebrosa, que aconteceu com minha família há muito, muito tempo. Poucas vezes fui a centros de saúde depois disso, a menos que fossem casos extremamente necessários. Jamais imaginei que aquilo que presenciei fosse real e passei meses negando, recusando-me a aceitar que era verdade o que meus olhos viram. Ocorreu em 1999, ano em que recém havia me formado na faculdade como engenheira agrônoma. A celebração foi um espetáculo, imortalizado em fotos, vídeos, momentos inesquecíveis gravados para sempre na minha memória. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Contudo, pouco depois, meu irmão mais novo foi internado no hospital devido a uma doença com a qual lutava há anos. Esse menino era a luz dos meus olhos, minha razão de viver, meu tudo. Desde que disseram que alguém tinha que ficar com ele por várias noites, declarei que seria eu. Os exames demorariam um pouco e disseram que, devido às circunstâncias delicadas, teriam que aumentar um pouco a dose dos medicamentos aplicados ao tratamento. Ele parecia bem, sorria, brincava comigo e ria das minhas piadas ruins só para não me deixar mal. Além disso, levei alguns filmes para que pudéssemos ver à noite, ajudando-o a adormecer. Quando ele fechava os olhos ou dormia, eu ficava entediada
E uma noite saí do quarto e fiquei perto do corredor, onde algumas enfermeiras trabalhavam. Comecei a conversar com uma delas que estava afastada. Ela perguntou-me no que eu trabalhava, e o principal tema foi que recentemente havia me formado. Continuamos conversando até que surgiu o tema do quarto ao lado do meu irmão. A enfermeira me contou que, há um mês, um menino faleceu de repente à noite, embora estivesse em ótimas condições de saúde. Ele estava hospitalizado por uma simples fratura no braço e seria liberado no dia seguinte. Os familiares processaram o hospital, alegando que algo deveria ter sido feito, já que não lhes deram uma explicação lógica sobre o ocorrido. A situação era delicada porque as câmeras não captaram nada fora do normal. Ninguém entrou no quarto naquela noite, e ele apenas esperava o amanhecer para sair. A própria enfermeira demonstrava um pouco de medo diante do ocorrido, e comentou que talvez os rumores nos jornais fossem verdadeiros. Não hesitei em perguntar sobre quais rumores ela se referia, mas outra enfermeira chegou dizendo que precisavam dela. Então, ela teve que ir. Ao voltar para o quarto do meu irmão, vi um menino ao lado dele e fiquei paralisada. Vocês podem estar se perguntando por que eu teria medo ao ver um menino falando com meu irmão. A razão é que a enfermeira havia me mostrado uma foto do menino que faleceu, e era ele. Ele estava ali, passando a mão na cabeça do meu irmãozinho. Imediatamente, me virei para abrir a porta e avisar as enfermeiras, mas estranhamente não consegui. Era como se estivesse trancada, impossível de abrir. O próprio menino disse para não tentar, pois a porta só abriria por ele. Então ele deixou meu irmão, caminhou até mim e disse que ela viria buscá-lo naquela semana. Avisou que nada poderia fazer quanto a isso e disse que sentia muito que fosse assim. O vi se afastar e abrir a porta que eu não conseguia abrir. Fui atrás dele, mas não estava em lugar algum. Era como se a terra o tivesse engolido, e era evidente que ninguém mais o havia visto. Algo me dizia que era assim, e não insisti no que era óbvio. Logo comecei a pesquisar na internet e encontrei um fórum que falava sobre aquele mesmo hospital. Todos afirmavam que havia rumores de algumas pessoas dizendo ter visto uma mulher já morta, uma que morreu anos atrás no hospital enquanto dava à luz. Não conseguiram salvar nem ela nem seu bebê. Dizem que essa mulher não conseguiu transcender e busca consolo nas crianças, sendo vista por algumas pessoas. Fiquei apavorada ao ler isso. Não queria que meu irmão vivesse algo assim naquele hospital. Na manhã seguinte, fiz de tudo para solicitar a transferência do meu irmão. Até meus pais foram ao hospital para me apoiar, mas disseram que era impossível. O tratamento estava tendo o resultado esperado e mudá-lo de repente prejudicaria a saúde dele. Eles não podiam correr esse risco, especialmente em meio às acusações que enfrentavam. Chegou a noite e não conseguimos tirá-lo de lá. Nosso último recurso foi uma ordem de alta para levá-lo para casa, mas não conseguimos isso também. Naquele andar, quase não havia funcionários tarde da noite, então o silêncio era assustador. Só podíamos ouvir os sons da máquina que monitorava os sinais vitais dele. Com o passar das horas, senti uma vontade terrível de ir ao banheiro. Fui o mais rápido possível, mas enquanto lavava as mãos, comecei a sentir uma presença inexplicável. O ambiente ficou mais frio e deprimente, e senti uma sensação de mal-estar incrível, uma tristeza imensa. De repente, comecei a ouvir os sinais vitais do meu irmão, acelerando rapidamente do nada. Corri para avisar as enfermeiras, mas a porta não abriu. Estava presa por algo que me impedia de empurrá-la, quando antes não havia problema algum para abrir ou fechar. Continuava sentindo a presença que me causava uma tristeza enorme, ao mesmo tempo que estava muito assustada pelo que estava acontecendo com meu irmão. Então, ouvi o horrível som da máquina, indicando a ausência de sinais vitais. Naquele instante, consegui abrir a porta sem qualquer problema. E nada explicava por que não pude abrir quando mais precisava. Meu irmão já não respirava. Fui pedir ajuda às enfermeiras para que fizessem o possível, mas foi inevitável. Meu irmão faleceu naquela noite. A causa da morte foi, supostamente, um mal súbito, mas sei que algo mais aconteceu. Dói-me pensar que meu pobre irmão pode ter visto algo horrível e que uma entidade lhe fez aquilo, assim como aconteceu com o outro menino que faleceu antes. A enfermeira com quem conversei no outro dia me disse, em segredo, que outros casos, como o do meu irmão, aconteciam com mais frequência do que eu imaginava.
mas elas eram ameaçadas se falassem algo. Passei a gritar no hospital, afirmando que algo maligno rondava aquele lugar e que deveriam fazer algo, pois outras crianças perderiam a vida. Apenas tentaram me acalmar até que os seguranças chegaram e me tiraram de lá. Até hoje ficou por isso mesmo. Conseguiram encobrir tudo. Recebemos muitas ligações de pessoas desconhecidas querendo saber o que havia acontecido, mencionando que o mesmo tinha ocorrido com algum familiar. Enterramos meu irmão com uma dor imensa e a impotência de não ter podido fazer nada para salvá-lo.